Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nesta noite, ó Deus, venha sobre a nossa vida, sobre o nosso entendimento, trazendo para cada um de nós, ó Pai, o entender da Tua palavra, o alimento, ó Pai, da Tua palavra. Nós estamos aqui reunidos na Tua casa, para Te adorar, para Te bendizer, mas também para ouvir uma palavra que o Senhor alimenta o nosso coração. Pedro falou para o Senhor: Senhor, para onde iremos, se só o Senhor tem a palavra da salvação? E é a Tua palavra que nos salva, é a Tua palavra que nos garante a vitória eterna, é a Tua palavra que nos garante um lugar no céu. E através da Tua palavra, Pai, é que eu peço permissão para expor nesta noite esse texto, que ele venha fazer com que nós venhamos refletir sobre a nossa vida e buscar o melhor do Senhor para cada um de nós. Por isso, Deus, toma a vida de cada um em Tuas mãos, e que eles possam, Deus, nesta noite entender a Tua mensagem, e que o Senhor me ajude a pregar a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Todos encontraram? Louvado seja Deus. Néa fez uma coisa aqui que eu ia pedir à igreja, eu quero acostumar. Vocês estão cansados? Vocês podiam ficar de pé um pouquinho só para ler a palavra? Eu queria colocar no costume a igreja, que é uma coisa que eu já venho falando com os obreiros. É uma reverência que nós fazemos. Isso aí não é coisa dessa igreja não, isso é coisa lá do princípio. Os rabinos em Israel, quando eles iam ler o pergaminho da lei, da Torá, eles liam em pé e pregavam sentados. Jesus subiu no templo, em pé, abriu o rolo e leu. E depois se assentou, e o servo dos escribas pegava o pergaminho e colocava lá. Era um costume, e até hoje em Israel é assim: as pessoas leem a palavra em pé. Amém? Mas a gente não gosta de obrigar, a gente pede. Diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus vindo em direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um que é mais importante do que eu, pois antes de que eu nascesse ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. Versículo 32. João continuou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre ele, sobre um homem, e esse é quem batiza com o Espírito Santo. Versículo 34. Eu vi isso e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 de seus discípulos, quando viu Jesus passar, e disse: aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: o que é que vocês estão procurando? Eles perguntaram: Rabi, onde é que o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Venha ver, disse Jesus. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinha ouvido João falar a respeito de Jesus, e por isso o havia seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar seu irmão Simão e dizer a ele: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Então André levou seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas.
Cefas é o mesmo que Pedro e quer dizer pedra. Amém? Louvado seja Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Deus é maravilhoso, grandioso, e eu só tenho a adorar esse Deus e servi-lo. A pergunta é: você levaria alguém que você não conhece na sua casa para conhecer uma pessoa que você ama? Você apresentaria alguém que você não conhece a uma pessoa que você ama? Você seria avalista de alguém que você não conhece? Você indicaria uma pessoa que você não conhece para ter um relacionamento com alguém que você ama? De jeito nenhum. Seria uma insanidade da minha parte e da sua parte. Ninguém apresenta alguém a uma pessoa sem primeiro conhecê-la. Ninguém apresenta alguém a uma pessoa sem primeiro ter um relacionamento com ela. Ninguém apresenta alguém a outra pessoa se aquela pessoa que vai ser apresentada não é de confiança. Nós somos cautelosos com isso. Somos cautelosos principalmente no mundo que nós vivemos hoje. Nós não podemos, em hipótese alguma, garantir por alguém que nós não sabemos nem mesmo quem é. A palavra de Deus nos mostra, nesse texto que acabamos de ler, que João, o Batista, ele teve uma revelação de Deus. João Batista, para quem não sabe, era um primo de Jesus, filho de Isabel e do sacerdote. Então, João Batista veio na missão de anunciar o dia do Senhor, de anunciar o Senhor Jesus. João Batista veio clamando no deserto e anunciando o Filho de Deus. E João Batista, ele testificava de Jesus a todas as pessoas. E ele mesmo vai dizer: eu mesmo não o conheço, mas Deus me mostrou que aquele que o Espírito Santo descer sobre ele, esse é o Messias. Então João teve a prova viva de que Jesus era o Messias, quando João, ao batizar Jesus, veio sobre Jesus o Espírito Santo, e ele teve a prova viva que Jesus era o Cristo. Então João começou a anunciar aos seus discípulos que Jesus era o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Estava João ali, e Jesus veio em direção a João, e João estava com os seus discípulos, e João disse: eis o Cordeiro de Deus que veio tirar os vossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus que veio limpar vocês. E no dia seguinte, novamente, estava João ali, e Jesus aí ia passando, e João olha para Jesus e diz para os seus discípulos: olha, aquele ali é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que veio tirar os vossos pecados. Ou seja, João, depois de conhecer a Jesus, de ter a certeza quem era Jesus, apresentou aos seus discípulos a pessoa que iria salvar eles. Imediatamente André e outro discípulo, a Bíblia não menciona, mas creio eu, pelos estudos feitos, que esse discípulo se tratava de João, o apóstolo, o irmão de Tiago, que escreve o próprio livro. Não menciona o nome dele, talvez para não aparecer como um autor daquela escritura naquele momento. Era costume das pessoas que relatavam algo não dizer que estava presente, mas deixar o leitor descobrir. Então, naquele momento, André, ao saber que Jesus era o Messias, o Cordeiro de Deus, acompanha Jesus. E Jesus olha para trás e avista esses dois homens, discípulos de João. Pessoas que João batizou, que João ensinou, que João apresentou a ele. E Jesus fala para eles assim: o que é que vocês estão procurando? Jesus faz uma pergunta interessante: o que é que vocês estão procurando? O que é que vocês estão procurando? Bem verdade que esses dois homens que estavam ali, mais muitas outras pessoas que João batizou,
Eles estavam procurando o Messias, porque era o sonho de todos eles que o Messias viesse. Era a esperança de todas as pessoas que esperavam a salvação, escrita pelos profetas, como Isaías, Jeremias, até o rei Davi, que Jesus, o Messias, iria nascer, iria salvar, iria redimir Israel. E eles esperavam o Cristo. E naquele momento, Jesus pergunta: o que é que vocês estão procurando? Dizia isso Jesus para saber as intenções dos seus corações. E eles respondem com outra pergunta: mestre, aonde o Senhor mora? Em outras palavras, João já disse quem é o Senhor. Só queremos saber aonde lhe encontrar quando procurarmos. Quero saber aonde o Senhor mora para que a gente possa visitá-lo, para que a gente possa aprender aonde o Senhor está, para que a gente possa levar outras pessoas para te conhecer também. E Jesus convida eles para irem até sua casa e apresenta o lugar onde morava. E eles passam uma tarde, o resto do dia com Jesus. E era aproximadamente 4 horas da tarde. E eles ficaram o resto do dia, ou seja, até o anoitecer. Depois disso, de ter uma conversa, de ter um relacionamento com Jesus, André estava ali com aquele outro discípulo, conversando com Jesus, aprendendo com Jesus, tendo um relacionamento, um papo legal na nossa linguagem, com o Cristo, com o Messias, com o Redentor de Israel, com o Cordeiro de Deus que veio tirar os seus pecados. E ele, entusiasmado, quando termina a conversa, ele corre em direção à sua casa e vai avisar o seu irmão, outro que procurava também conhecer o Messias, e vai dizer para Pedro: olha, encontramos o Messias, encontramos o Senhor, encontramos aquele que vai redimir a gente, encontramos aquele que vai salvar a gente, encontramos Pedro. Oh, que Deus maravilhoso, nos deu a oportunidade de passar a tarde com Ele. Vambora lá, vambora conhecer também. E naquele momento, André, ele leva o seu irmão para conhecer Jesus. Ele leva o seu irmão para conhecer alguém que ele acabara de conhecer, que ele teve um relacionamento, que ele teve a certeza que era de confiança, que era o Salvador, que era o Senhor, que era uma pessoa que iria mudar suas vidas. E quando André leva Pedro para conhecer Jesus, imediatamente Jesus faz uma coisa que todos nós queríamos que Jesus fizesse com a nossa família. Todos nós queríamos que Jesus fizesse com a nossa casa. Todos nós queríamos que Jesus fizesse com as pessoas que amamos. Jesus faz uma coisa que está no versículo 42, acompanhe comigo. Então André levou seu irmão a Jesus, e Jesus olhou para Simão e disse: você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas. Abraão, quando teve um encontro com Deus, o nome dele era Abrão. Deus mudou o nome de quem? De Abrão para Abraão. Sara era Saraí, Deus mudou para Sara. Jacó, Deus mudou para Israel. Todos os homens que tinham uma deficiência espiritual, todos os homens que não tinham conhecimento extremo de Deus, Deus, quando teve um encontro com ele, quando ele encontrou Deus, Deus mudou a história, mudou o nome. Daquele dia em diante, Pedro não seria mais a mesma pessoa, porque a pessoa que tem um encontro com Jesus, ela muda. A pessoa que tem um encontro com Jesus, ela se transforma. A pessoa que tem um encontro com Jesus, Jesus muda o nome dela, muda o nome dela, muda a história dela. E André, ao conhecer Jesus, ele mudou a sua própria história e levou o seu irmão para que Jesus mudasse. Porque ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode apresentar quem não conhece. Ninguém pode garantir porque quem não se mostra confiança. Ninguém pode dizer: olha, fulano é bom, se ela não sabe se é bom.
Ninguém pode dizer assim, olha, cristiano é bom se não tiver um relacionamento com cristiano. Ninguém pode dizer que alguém pode fazer algo por você se a pessoa nunca provou daquilo. Se eu como algo e eu digo para você, olha, eu comi uma comida hoje que estava maravilhosa e eu não te dei para experimentar. E aí você chega para outra pessoa e diz, olha, aquela comida é boa. E alguém diz para você, tu comeu? Não, foi cristiano que comeu e disse que era. Como você vai testificar de algo que você não provou? Como você vai testificar de algo que você não tem conhecimento? Como você vai testificar de uma experiência que você nunca teve? Nós só podemos contar o que sabemos, nós só podemos dizer o que sentimos, nós só podemos relatar o que vimos. Ninguém pode ser testemunha de algo que não presenciou. Ninguém pode. João, o próprio filho do sacerdote, o enviado de Deus, teve que ter a prova, teve que ter um encontro, teve que conhecer Jesus para anunciar Jesus verdadeiramente. Ele anunciava o batismo de arrependimento, mas ele diz, eu mesmo não conhecia, mas Deus me deu um sinal, que quando acontecesse, eu teria a certeza que ele era. E quando João batizou Jesus, ele viu o que Deus disse para ele. O Espírito Santo descer em forma de pomba, e ele teve a certeza. Esse é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. E quando nós temos uma experiência com Deus, temos a certeza que Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida, também temos a convicção e sabemos passar a convicção para outras pessoas. Eu conto das minhas experiências, você conta da sua. Mas todos nós que tivemos uma experiência com Deus, nós contamos para as pessoas a experiência que tivemos e nós levamos ela até também a mesma experiência. Porque se ela não tiver aquela experiência, ela não vai poder contar para ninguém. Ela não vai poder fazer, ela não vai poder dizer, ela não vai. Aí o interessante é que André, quando ele está lá na casa de Jesus, naquele papo legal, naquele papo gostoso, naquele relacionamento com o Messias, ele teve o prazer de estar, olha, na intimidade com Jesus, porque Jesus abriu a porta da casa dele para aqueles dois homens. Ou seja, eles foram bem-vindos na casa de Jesus. Eles foram bem-vindos na casa de Deus. Eles foram bem-vindos, e como eles foram bem-vindos, bem tratados, eles também disseram, nós vamos buscar as pessoas que amamos para ter o mesmo tratamento que nós tivemos. Vamos buscar as pessoas que amamos para conhecer o mesmo Deus que nós conhecemos. Vamos, buscar as pessoas que estão próximas de nós para mostrar a grandeza desse Deus, e eles também vão ter um relacionamento com Ele, porque eu não quero só falar, eu quero apresentar a pessoa que eu acabei de conhecer. Eu quero mostrar na prática, eu quero levar ele para ele ver pessoalmente com os olhos dele. E foi assim que aconteceu. Nós precisamos entender que só pode dar quem tem, só pode mostrar quem conhece. E se nós não tivermos um encontro com Deus, como André tivera, nós não podemos anunciar o Cristo. Nós somos influenciados para influenciar as pessoas, influenciados pelo Espírito de Deus. Ali naquele momento, João foi influenciado pela presença do Espírito que desceu sobre Jesus, porque se João não tivesse visto o Espírito descer sobre Jesus, ele não teria sido influenciado. Ele continuaria pregando que o Messias viria, mas não sabia quem era. Naquele momento, ele teve a revelação de Deus que aquele era o Messias. Por isso ele vai dizer, olha, ali vai o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. João anunciou. E dois homens naquele momento puderam ter o primeiro encontro com Jesus, ter um relacionamento, influenciados
para influenciar. Precisamos ser influenciados pelo Espírito de Deus. Precisamos encontrar Jesus para que nós possamos trazer as pessoas até Jesus. Precisamos conhecer o caminho da casa de Jesus para levar as pessoas até a casa de Jesus. Jesus mora em um lugar que só em espírito podemos ver. Só em espírito podemos estar. Só em espírito podemos nos relacionar. Jesus hoje, Ele é espírito. Ele está numa casa espiritual. Ele está dentro de um templo espiritual. Jesus faz morada à direita do Pai no céu. E só pode falar com Jesus, ter um relacionamento com Jesus, se nós tivermos um espírito dele. O espírito dele, melhor dizendo. Tiver um relacionamento com ele. Aí ele vai abrir a porta da casa dele. E quando ele abrir a porta da casa, a gente pode entrar, passar um tempo com ele, sair e buscar os demais. E trazer os demais. Influenciar os demais. André influenciou a Pedro porque foi influenciado. André mostrou Jesus a Pedro porque conheceu Jesus. André trouxe Pedro para a casa de Deus porque André descobriu aonde era a casa de Deus. Quem não conhece o caminho da casa do Senhor não pode conduzir a pessoa, porque um cego não guia outro cego. Quem não entende não pode explicar. Quem não senta para aprender não pode ensinar. Tem gente que diz: eu sou autodidata, eu busco Deus assim, do meu jeito. Mas Deus enviou um pastor chamado João Batista. Ele batizava com água. Por quê? Porque sem tirar o pecado das pessoas, ninguém pode ver a Deus. Porque Jeremias vai dizer que é os vossos pecados que faz separação entre Deus e vocês. É o meu pecado que faz separação entre Deus e eu. Então, quando o Cordeiro de Deus veio, ele veio para tirar o pecado do mundo. Mas João disse: eu batizo vocês com água para a remissão de pecados, ou seja, para que vocês possam ser purificados. Só assim eu vou poder apresentar vocês a Jesus. Porque eu batizo com água e ele virá e batizará vocês com fogo. E depois do batismo com fogo, a pessoa está apta a fazer. Hoje não existe mais o João Batista, existem os pastores batistas. Nós batizamos vocês. Nós levamos a você as águas do batismo. Nós ensinamos você a ter um arrependimento. E você desce as águas. E depois de descer as águas, é apresentado a você o Cristo. Nós conduzimos você até os rios, para que você possa se remir dos seus pecados. Eu fui conduzido às águas para que meus pecados fossem perdoados. E hoje, purificado, cheio do Espírito Santo, conhecedor de Jesus, eu posso anunciar o Cristo. Porque hoje eu sei o caminho. Hoje eu sei onde Jesus está. Hoje eu sei entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Hoje eu sei entrar no santuário. Hoje eu sei o caminho da unção da presença. Hoje eu sei. André descobriu o caminho. André descobriu. E logo em seguida, André anunciou para Pedro. Ele foi influenciado para influenciar. Influenciado para influenciar. Glória a Deus. Está com a Bíblia aberta ainda aí? Segura aí que a gente vai ler. Louvado seja Deus. Hoje eu grampeei o esboço por causa do ar-condicionado. Louvado seja o Senhor. Isso é o que acontece quando uma pessoa encontra Jesus. Quando uma pessoa encontra Jesus, a primeira coisa que ela sente no coração é o desejo de falar para todo mundo quem ela encontrou. É um sinal de que Jesus está na vida daquela pessoa. É um sinal que ela teve um relacionamento com alguém maravilhoso. É o sinal. É pregar as boas notícias. E as boas notícias de André foi que ele encontrou Cristo. Ele falou: Pedro, encontramos o Messias. Encontramos o Messias. Isso diz o quê? Que Pedro também estava procurando o Messias.
que Pedro também estava procurando ele. Pedro estava esperando ele chegar. Ele corre e diz: olha, nós encontramos, nós achamos ele. Embora lá ver, embora, eu sei onde ele está, eu sei onde ele mora. E Pedro, entusiasmado, também foi. E naquele momento, Jesus muda a vida de Pedro. Diz assim no versículo 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse: venha comigo. Filipe era de Betsaída, e de onde era também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei, e sobre quem os profetas também escreveu. É Jesus, o filho de José, da cidade de Nazaré. Versículo 46. Natanael perguntou: e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Olha a pergunta dele. Será que pode sair alguma coisa de Nazaré? Nós também, quando somos influenciados e nós vamos influenciar alguém, as pessoas vão dizer: será que daquele lugar onde você vai, daquele lugar que você está falando, pode sair alguma coisa boa? Será que lá mesmo tem um Cristo? Será que lá mesmo tem? E se eu for e não tiver? E se eu for e não acontecer nada? E se eu for lá e eu não conhecer esse Cristo que você está falando? E se for mentira? E se for uma furada? Vai ter a dúvida de quem você está anunciando. Mas acontece o seguinte: Deus sempre dá prova que Ele existe. Com João Batista, Deus provou que Jesus era o Messias, descendo sobre ele o Espírito Santo aos olhos de João. E Jesus dá a prova também a Natanael. Olha, outra pessoa influenciada também por alguém, porque foi influenciado e influenciou. Aí vai dizer: quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Ele disse o que pensava. Então Natanael perguntou a Jesus: de onde é que o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes que Filipe chamasse você, eu tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Ih, rapaz, Jesus provou para quem? Para Natanael que Filipe não estava mentindo. Quando você é influenciado, quando você é cheio da presença, quando você conhece Jesus, que você convida alguém, quando ele chega na casa do Senhor, diante de Jesus, Jesus prova que existe. Jesus não deixa você passar vergonha. Jesus não deixa você passar vergonha. Jesus prova que existe. Jesus vai falar no coração daquela pessoa, como falou com Natanael. Ele diz: eu sei que tu é sincero, eu sei o que tu disse. Tu falou o que tu pensava. Por acaso sai alguma coisa boa de lá? Será que presta? Está aí um homem sincero. Jesus já falou da personalidade de Natanael. E depois deu prova. Deu prova disso. Deu prova. Então, versículo 49. E Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é Rei de Israel. Jesus respondeu: você crê em mim só porque eu disse que tinha visto debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. Olha o que Jesus faz com uma pessoa. Com uma pessoa. Olha o que Jesus faz com uma pessoa que é trazida até a presença dele. Jesus diz: olha, você vai fazer coisas, você vai ver coisas maiores do que tu está vendo. Eu simplesmente estou te dando uma prova. Por quê? Porque você foi influenciado por alguém. Mas agora quem está te influenciando sou eu. Agora quem está falando com você sou eu. Agora quem está te provando que sou Deus sou eu. Foi isso que Jesus fez com André, foi isso que Jesus fez com Filipe, foi isso que Jesus fez com Pedro, foi isso que Jesus fez com Natanael e com todas as pessoas que procuraram ele.
porque todos esses homens estavam procurando o Messias. Por isso eles aceitaram com tanto entusiasmo. Quando nós somos influenciados, Jesus dá a prova e nós influenciamos pessoas. E nós influenciamos pessoas. Abra agora Mateus 28, 18, 28, Mateus 28, 18. Irmãos, Mateus 28, 18. Ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode apresentar quem não conhece. E ninguém pode levar alguém numa casa onde nunca foi. Ninguém pode influenciar sem ser primeiro influenciado. Ninguém pode. Ninguém pode. Mateus 28, 18. Amém? Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Poder para apresentar quem? Não está na Bíblia não. Poder para apresentar quem? Jesus recebeu o poder de Deus para apresentar quem? Para apresentar Deus às pessoas. Foi dado todo o poder para influenciar as pessoas a respeito de Deus. Ele diz: olha, então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Jesus tinha poder para tudo e tem. E aí no 19 diz: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que eles sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando o quê? Em nome do Pai, do Filho. Mas ele disse assim: faça com que eles sejam o quê? Ou seja, influencie eles. Influencie eles. Influencie eles a me seguir. Influencie eles a me servir. Influencie eles a me adorar. Influencie eles a estar na minha presença. Influencie eles a obedecer a minha palavra. Porque quem é salvo, salva. Quem conhece Jesus, apresenta Jesus. Quem conhece Jesus, quer mostrar para todo mundo que conhece Jesus. Quem conhece Jesus não é tímido, né, Tayara? Quem conhece Jesus não é tímido. Quem conhece Jesus, anuncia Ele publicamente. Diz para todo mundo: encontrei Jesus. Chega em casa: olha, encontrei Jesus. Encontrei o Mestre. Bora lá ver. Essa pessoa, ela influencia. Ela fala, ela mostra. E ela vai dar os frutos de quem tem um relacionamento com Deus. E ele vai completar. E ele diz, versículo 20: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem disso: eu estou com vocês todos os dias, até o quê? Jesus deixou de existir na nossa vida? Agora Jesus mora onde? Mestre, onde é que o Senhor mora? Você já perguntou? Mestre, onde é que o Senhor mora? Pedro vai dizer: vós sois nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo escolhido. Amém? Você é sacerdote de Deus. E Paulo vai dizer: vós não sabeis vós que vós sois templo do Espírito Santo. Jesus mora onde? Dentro do seu coração. Jesus mora dentro de você. O amor que tem dentro de você pelo seu irmão, pelo seu semelhante, faz você anunciar a morada de Cristo. Jesus está dentro de você. Leva as pessoas para conhecer esse amor. Influencia as pessoas com esse amor que está dentro de você. Influencia essas pessoas com a bondade que está dentro de você. Influencia com os frutos causados pelo Espírito Santo que está dentro de você. Com a paz, com a alegria, com a bondade, com carinho, com o seu semelhante. Falando de Jesus, anunciando Jesus, não só com palavras, mas com gestos. Influencia as pessoas. Ame elas. Jesus vai dizer:
Ame o seu próximo como a você mesmo. Quando você ama, você anuncia Cristo, porque é o melhor presente que você pode dar a uma pessoa, é anunciar Jesus, levar Jesus até essa pessoa, conduzir. E quando Jesus encontrar essa pessoa, ela vai mudar o nome dela. Ela vai mudar o nome dela. Mas a pergunta é: o que você está procurando? O que você está procurando? Quem você está procurando? O que você está? Porque André saiu caminhando atrás de quem? De Jesus. Jesus olha para ele e diz assim: o que é que vocês estão procurando? Em outras palavras, André disse: o Senhor, a tua morada, a tua habitação, o céu. Queremos morar lá, queremos conhecer o caminho, queremos estar na tua presença, queremos saber onde é que o Senhor está para apresentar a todo mundo. Queremos conhecer a ti, ter um relacionamento. Nos apresenta para a gente, leva a gente para a tua casa, nos conduz. Eu quero passar a tarde com o Senhor, dia após dia após dia, até a consumação dos séculos. Eu quero passar a eternidade contigo. Jesus perguntou: o que é que vocês estão procurando? Quem vocês estão procurando? Onde você mora? Eles perguntaram a Jesus: onde o Senhor mora? Onde o Senhor mora? Jesus mora dentro do meu coração e do seu coração. Dentro do meu coração e do seu coração. Queremos saber, Jesus. Queremos saber, para a gente levar nossos familiares, nossos irmãos que estão sofrendo. Muitas pessoas estão aí fora precisando ser influenciados pela presença de Deus. Muitas pessoas estão aí fora precisando ser influenciados pelo amor de Deus. Muitas pessoas estão aí fora precisando conhecer o Deus que você conhece. Muitas pessoas estão aí precisando que você leve ele até a casa dele, para que ele mude o nome, mude a história. E quando essa pessoa chegar na presença de Deus, Deus vai mudar o nome dela, a história dela. Deus vai mudar o nome e a história dela, porque Deus é maravilhoso. Versículo 50, deixa para lá. Você está em Mateus, né? Eu estou aqui em João ainda. Jesus respondeu: você crê em mim porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira, pois você verá coisas maiores do que esta. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele disse para Natanael: ó Natanael, você verá o céu aberto e os anjos subindo e descendo. Ou seja, você verá o reino dos céus. Você verá a salvação. Você verá o que você nunca viu. Eu vou te apresentar o reino do meu Pai. Lá, o lugar onde você vai ter um corpo incorruptível, aonde não vai haver mais dor, aonde não vai haver mais sofrimento. Agora, enquanto isso, irmão, vai lá e anuncia, apresenta, influencia as pessoas a ir para o mesmo lugar que você vai. Porque ninguém pode dar o que não tem. Temos que ser influenciados pelo Espírito para influenciar. Sejam influenciados pelo Espírito, influencie pessoas. André fez isso, recebeu de Jesus e passou para o seu irmão. Nós precisamos receber de Jesus e passar para o nosso semelhante. Amém? Quem está entendendo Jesus? Deus é maravilhoso. Seja influenciado para influenciar. Mas para ser influenciado, você precisa fazer o quê? Seguir Jesus. Foi o que André fez. Ele seguiu Jesus. Ele se batizou com João e depois seguiu Jesus. Caminhou atrás de Jesus. E Jesus vai perguntar para eles: o que é que vocês estão procurando? Quando você busca, Jesus para e pergunta: você está procurando o quê? E aí quando você conversa com Jesus, Ele leva você para a casa dele. Você vai conhecer Jesus em espírito
e em verdade. Amém? Seja influenciado para influenciar. Vamos ficar de pé? 7h20. Glória a Deus. Ontem a consagração do pastor Raimundo foi show. Show. Fiquei na felicidade porque eu estava no mesmo lugar que há 2 anos atrás eu estava. Diferença de dias. E quando eu cheguei lá eu vi o mesmo cenário. E ali deu início a minha jornada. E quem diria eu assim, não saberia eu que 2 anos depois era eu que estaria fazendo a mesma coisa que fizeram comigo. Ordenando um servo do Senhor para a obra. Deus me deu uma honra, irmão. Quando eu fui influenciado pelo Espírito Santo, Deus me deu a honra de influenciar pessoas. Essa semana eu cheguei em casa depois do culto e recebi uma mensagem via WhatsApp. Uma pessoa lá da terra da minha sogra, da Sergipe, que estava procurando meu telefone há tempo. E ela estava querendo me agradecer. Agradecer a Deus primeiramente, ela agradeceu e ia me agradecer. Porque ela ouviu falar de Jesus por várias pessoas. E ela não dava ouvidos. E um dia eu fui lá na casa da minha sogra visitar a minha sogra. E eu cheguei lá e ela estava lá conversando meio doidona mesmo. E eu comecei a conversar com ela de um jeito diferente. E ela diz na mensagem que ela já ouviu as pessoas dizendo: vai para a igreja, vai buscar Jesus, vai para a igreja, vai para a igreja. E ela dizia: ah não, já tenho Jesus. E ela disse a mesma coisa para mim: eu já tenho Jesus. E eu expliquei a ela que ela não tinha de uma maneira menos agressiva. E isso ficou martelando no coração dela. E ela tem 2 anos que se batizou na Assembleia de Deus. É serva do Senhor. Estava contando testemunho, agradecendo a Deus. Isso me fortaleceu, porque já é a 4ª pessoa esse mês que conta que um dia uma palavra que eu disse a ela mudou a história. Falou: olha, que Deus abençoe o senhor, que Deus lhe guarde, que Deus lhe conserve assim como homem de Deus. Porque aquelas palavras mudaram a minha história. As palavras de André mudaram a história de Pedro. As palavras de João mudaram a história de André. E as palavras de Jesus mudaram a história de Natanael. E as palavras de Jesus têm mudado a nossa história. Então, nós precisamos ser influenciados pelo Espírito para influenciar pessoas. Porque assim a gente vai ver o reino de Deus crescer. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, essa palavra, Deus, nessa noite, não foi só para a igreja, foi para todos nós. Nós estamos vivendo, ó Deus, tempos difíceis, onde as pessoas perderam a fé, as esperanças, não acreditam mais que o Senhor está presente, não acreditam mais que o Senhor virá, porque o povo de Israel esperava o Messias, o povo de Israel esperava um Salvador, o povo de Israel esperava o Redentor, e no entanto ainda não tinha chegado. E João anunciava no deserto, clamando: eu sou a voz que clama no deserto. E ele dizia: endireitai-vos, arrependei-vos. E as pessoas estavam ali, e muitos se arrependiam e eram batizados para a remissão dos seus pecados. E João disse: Senhor, eu batizo vocês com água para a remissão dos pecados, mas virá um que é maior do que eu, virá um que antes de eu nascer ele já existia, que antes de eu existir ele já estava lá, que batizará vocês com fogo, que batizará vocês com o Espírito Santo, porque eu não posso fazer isso, mas ele pode. João lembrou ao povo que o Messias viria, e eles animaram-se novamente, e eles começaram a procurar o Messias, e isso influenciou André, influenciou a Pedro, influenciou os discípulos de Jesus. Os discípulos de João ficaram entusiasmados e começaram a procurar, e quando eles ouviram o Senhor,
o teu servo João dizer: eis ali o Cordeiro do Senhor que veio tirar o pecado do mundo. André seguiu ele. André seguiu. André queria conhecê-lo. André queria estar lá. E o Senhor perguntou: o que é que vocês estão procurando? Ah, Jesus, a mesma pergunta hoje é feita para a gente. O que é que nós estamos procurando? Estamos procurando o Senhor, Pai. Estamos procurando um relacionamento contigo. Estamos procurando, Pai, a paz contigo. Estamos procurando habitar na tua morada. Estamos procurando, Pai, ter o teu Espírito para ser influenciado, para influenciar as pessoas que estão sofrendo, que estão padecendo, que estão precisando encontrar o Senhor também. Senhor, influencia o coração deles com a tua presença, para que eles possam influenciar pessoas, porque eles têm que ser influenciados para influenciar os outros. Ó Deus de Israel, ó poderoso Santo, poderoso El Shaddai, influencia o coração daqueles que ainda não tiveram encontro contigo. Ó meu Pai, leva para a tua casa. Ó meu Deus, explica a eles, mostra, se apresenta, Pai, para que eles possam, Senhor, sair da tua presença e falar para o mundo todo que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é quem salva, que o Senhor é quem transforma, meu Pai. Meu Deus, faz isso, Pai. O mundo está morrendo, o mundo está se acabando, Pai. As pessoas estão padecendo e não tem ninguém para ser enviado. Isaías vai dizer: quem? O Senhor disse para Isaías: quem eu enviarei? Isaías se prontifica e diz: envia-me, Senhor. Envia-me, Senhor. Mas antes de Isaías aí, o Senhor deu a ele uma visão. O Senhor deu encontros, se encontrou com Isaías, purificou os seus lábios, mostrou a sua face, a sua presença. Ele foi influenciado para influenciar Israel e pregar sobre o Messias, Pai, que o povo esperava. Deus, da mesma forma o Senhor fez comigo. O Senhor me tirou da lama, o Senhor me tirou do monturo, o Senhor me tirou, Pai, da decadência de vida. E se a Pai apareceu para mim, transformou a minha vida, mudou a minha história, me ungiu para influenciar pessoas. Pai, que eu seja um influenciador de pessoas a teu respeito, que eu seja um influenciador de pessoas, mostrando a tua salvação, mostrando a tua presença, apresentando a tua face, porque Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu fui chamado para isso, chamado para influenciar, e eu creio, ó Deus, que o teu povo também foi, e que eles vão sair daqui hoje com conhecimento do Senhor, e cada vez que eles abrirem a boca e falarem do teu nome, as pessoas vão querer ir conhecer o Senhor. Eu creio, Pai, eu creio, Deus, que o teu povo não vai sair daqui mais com o mesmo pensamento de outrora, mas que vai sair para influenciar pessoas, em nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, assim como o Senhor fez com André, faz comigo, para quando eu chegar na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, aonde quer que eu vá, eu possa falar do Senhor e as pessoas querer conhecer o Senhor também. Aleluia, Jesus. Estenda as suas mãos assim. Que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o seu rosto, que o Senhor tenha bondade de ti, e que o Senhor tenha misericórdia de ti, e que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê a paz. E que essa paz que você recebe possa ser uma paz influenciadora na vida das pessoas. Que ao chegar em casa, no trabalho, na escola, aonde quer que você vá, as pessoas sintam essa paz, essa alegria, essa certeza de salvação através da sua vida. Deus, também te peço, ó Pai, abençoa as pessoas que propõem essa igreja aberta, com os dízimos e as ofertas. Que o Senhor, meu Pai, abra a janela dos céus e derrame sobre eles bênçãos que não hajam de colocar, e que eles sejam também um canal de bênção na vida daqueles que estão com fome, estão sedentos, estão carentes.
que eles possam abençoar as pessoas através da bênção que o Senhor dá. Que o Senhor leve eles para casa, que eles possam chegar a ação e salvo em segurança, na presença do Senhor, em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus.